Será que realmente programação não paga bem no Brasil e que as empresas querem arrancar a sua alma ali e pagar muito pouco? Ou ainda falar que você tem que dominar 1 milhão de coisas pagando pouco? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e nesse vídeo eu quero explorar um pouquinho sobre isso com você. Eu vejo muito em grupos o pessoal discutindo, publicando vagas que às vezes não pagam tão bem e que tem uma lista de tecnologias. Então eu quero explorar um pouquinho isso. Será que essas empresas estão realmente pagando um pouco? E qual que seria a postura correta da gente trabalhar nesse sentido, tá? Então o que a gente pode fazer de verdade? Será que criticar realmente vai mudar isso? E eu quero mostrar também os dois pontos de vista. Como desenvolvedor, eu continuo sendo programador, e como também um cara que contrata as pessoas. Como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode trabalhar essa situação? Primeiro ponto que eu acho, tá? Então eu acredito bastante, e essa é a minha opinião, tá? É bastante importante isso aqui. Eu acredito que essa postura de policial, de olhar e criticar e colocar nos grupos e expor a empresa e ficar pé da vida e blá blá blá, não vai levar a lugar nenhum, tá? Então por quê? Porque não é uma crítica construtiva, não é simplesmente como se fosse um policial ali, né? O pessoal fala que é um policial de redes sociais, né? Então é um cara que pega a vaga e fica discriminando. Outra coisa também que eu não acho interessante, o pessoal fica fazendo um react de vaga, tá? Nossa, olha aqui que esse cara quer, ele quer esse tanto de tecnologia aqui e não quer pagar o suficiente. Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum, tá? Esse tipo de coisa não vai levar a lugar nenhum. O que vai levar a algum lugar? A gente começar a entender o porquê que essa vaga foi postada com esse salário. Esse é o primeiro ponto que vai trazer um pouquinho mais de clareza para entender a situação real e aonde a gente está inserido no mercado. E até a vaga que eu peguei aqui, né, que gerou essa minha vontade aqui, essa minha necessidade de gravar esse vídeo, explorar um pouquinho sobre isso, tem uma lista de itens ali, de tecnologias e tudo mais, e a faixa salarial é entre 700 e 1.500 reais. Qual que é o problema que eu vejo nesse tipo de situação? Existem várias vagas aí que pagam bem e que pagam mal, entre aspas, porque o pagar bem e pagar mal é relativo a quem está aplicando para a vaga. Qual que é o grande detalhe e qual que é o problema que eu vejo aqui do pessoal começar a criticar esse tipo de vaga? Primeiro ponto, existem desenvolvedores que estão entrando no mercado agora, e essa vaga ela não explicitava, por exemplo, qual que era o nível do desenvolvedor. Então, qual que é o detalhe? Tem muita gente que está entrando no mercado agora que poderia sim aplicar para essa vaga, e tá tudo bem. E olha só que interessante que pode acontecer quando um cara que não tem experiência aplica para essa vaga. Ele aplica lá, ele vai começar a ganhar experiência, ele vai fazer um software ali para a empresa, ele vai ajudar a empresa a gerar mais faturamento, ele vai gerar resultado para a empresa, e essa empresa vai ter condições de pagar mais para esse cara, tá? Então, é um fluxo que a gente pode criar entrando nessa empresa para um cara que não tem experiência e fazendo ela performar mais a fim de pagar mais para você. Obviamente, muita gente fala, não, mas o cara que é o empresário é maldoso, ele vai começar a ganhar mais dinheiro, ele não vai querer pagar mais, etc. E aí, outro ponto que é importante. Tem empresários e empresários, tá? Então a gente não consegue cobrir tudo. Vai ter gente que realmente não vai olhar para isso como uma coisa boa e não vai aumentar o salário e tá tudo bem. Para aquele desenvolvedor que entrou ali, ele ganhou experiência, ele conseguiu aplicar as coisas do mundo real, ele conseguiu resolver um problema na empresa, tá? Então ele conseguiu ganhar, não muito dinheiro, mas ele ganhou experiência e tá tudo bem. E existe um outro ponto também que é bastante importante. Existem pessoas que têm experiência e que no momento não estão trabalhando, algo nesse sentido, e precisam de dinheiro. E tá tudo bem também, tá? Agora, se ele trabalhar para essa vaga, ele vai estar influenciando a área para baixo? Não. Ninguém sabe a dor que esse cara que tem experiência e que está desempregado está passando. Muitas vezes ele tem um filho para cuidar, muitas vezes ele tem uma família, aluguel e etc. E esse dinheiro ali ajudaria ele, tá? Ele não precisa ficar ali o resto da vida, mas ele pode usar essa vaga, entre aspas, ajudar a empresa um pouco e pelo menos aliviar um pouco aí as suas necessidades básicas, né? Então, pagar um aluguel, pagar uma conta, alimentar um filho. Muitas vezes esse tipo de recriminação que a gente faz em redes sociais, que o pessoal faz em redes sociais aí, acaba fazendo que esse cara fique envergonhado de aplicar para essa vaga, quando na verdade ninguém sabe o quanto ele está sofrendo sem grana. Então, assim, é muito melhor pegar uma vaga dessa do que não ter vaga nenhuma. E qual que é o outro ponto também que é bastante importante? Se você tem experiência suficiente, não faz sentido essa vaga para você, simplesmente ignora. Deixa. Vai ter alguém que vai estar apto para essa vaga. E se você estiver precisando, você ainda pode conversar com o cara que está recrutando para essa vaga e falar, olha, eu preciso muito do emprego, a gente consegue negociar esse valor no futuro, a gente consegue melhorar esse valor no futuro, eu estou disposto a ajudar a empresa a faturar mais, tá? Então é muito do que a gente pode fazer também pela vaga. Muitas vezes você pode ali, naquela vaga aberta, você consegue ajudar a empresa a performar mais.
Então por que não conversar com a empresa, explicar que você toparia começar naquele valor, mas que no futuro você teria que renegociar? E de novo, tá? Vão ter empresas e empresas, vão ter gente que vai falar para você, beleza, a gente pode negociar e não negocia no futuro. É a vida, tá? Então o mercado é assim, não tem o que a gente fazer. O que você pode fazer é o que está nas suas mãos. Então o que você pode agir diferentemente nisso? Outro ponto que é bastante importante, toda vez que você for falar sobre essa vaga, então, com o recrutador e etc., não fale em tom agressivo, tá? Então leve a discussão para uma coisa natural. Saiba tecer comentários construtivos sobre isso. Isso é bastante importante também para que a empresa continue contratando. As empresas que não conseguem pagar muito ou que não têm uma verba disponível muito alta para pagar um desenvolvedor, elas também estão apreensivas com isso. Então, se você recriminar de uma vez, elas não fazem isso mais. Então, provavelmente, ela vai deixar de investir em tecnologia que afeta diretamente a área também. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante. E um outro ponto também, olhando como empresário, muitas vezes você não vai conseguir dispor realmente de muito investimento para contratar alguém. E tá tudo bem. Essa é a situação da empresa A e isso é o que eu posso pagar. Tá tudo bem. Não encaixa no perfil do João. Tá bom, não encaixa no perfil da Maria. Tá bom, é a vida. Essa intenção aí de mostrar o salário, etc, é uma negociação. Você mostra o que você pode pagar e você, do outro lado, aceita ou não, tá? Então, mas o mais importante disso tudo, como que a gente se porta perante uma vaga que às vezes não paga tão bem, tá? Então, eu acredito que é muito mais vantagem para a área a gente olhar para essa vaga de uma forma construtiva. Então, será que não tem um amigo meu que não precisaria dessa vaga agora só para desenroscar a vida dele e aí começar a trabalhar na área, ganhar experiência? Será que eu não tenho como conversar de forma construtiva com essa empresa para fazer ela entender isso, que às vezes que ela precisa às vezes pensar melhor nessa remuneração? O linchamento virtual, acho que não é o caminho para a gente trabalhar esse tipo de situação, tá? Então é muito mais sobre construir, sobre conversar. E se a gente olhar no mercado de maneira geral, todas as áreas acontecem isso, tá? Em todas as áreas vai ter esse tipo de coisa. Vai ter gente que cobra mais, vai ter gente que cobra menos, vai ter gente que paga mais, vai ter gente que paga menos. E existe mercado para todo mundo. Se a gente for pensar num mundo como um mundo de abundância, vai ter mercado para todo mundo. Esse é o recado, tá? Então, não fazer mais esse linchamento virtual de vagas, tá? Então, ficar querendo pegar no pé e querendo ressaltar e bater nessa vaga, tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer de forma construtiva para isso. Na minha opinião aqui, acho que vale a pena você ou indicar para um amigo seu que está precisando e tá tudo bem, tá? Às vezes ele está precisando porque aconteceu alguma coisa com a vida dele, às vezes ele mudou de lugar, ele mudou de cidade, às vezes algum familiar dele ficou doente, ele teve que sair, tá? Muita coisa pode acontecer na vida que deixa a pessoa sem um trabalho temporariamente ali. Por que não ajudar essa pessoa também? A dica final aqui, tá resumindo tudo, vamos começar a olhar para essas vagas que às vezes não pagam tão bem, ao invés de uma forma de repúdio ou de recriminação ou de fazer um linchamento virtual, vamos olhar de forma construtiva. O que a gente pode fazer de forma construtiva para essa vaga? Talvez seja realmente preencher essa vaga com alguém que precisa de experiência, precisa de dinheiro momentaneamente e fazer a empresa gerar mais faturamento para que ela possa pagar no futuro. Mas de maneira geral, vamos gerar uma corrente do bem, né? Ao invés de simplesmente linchar sem resolver, sem achar uma forma construtiva de atuar nesse tipo de coisa. Bom, e é isso que eu queria deixar de recado aqui hoje. Vamos ser mais construtivista perante a tudo que a gente enxerga aí no mundo e no mercado. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo. Também não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para sempre receber nossas últimas novidades aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!